Estamos de volta. Desafios da política e da cidadania em tempos de golpe de Estado. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Reginaldo Nasser, cientista social e político, professor de Relações Internacionais da PUC-São Paulo, e Laemer Garcia dos Santos, sociólogo, professor da Unicamp. Nos próximos dias, a temperatura deve se manter alta no Congresso Nacional e nas ruas. Na opinião de vocês, quais seriam ou serão as estratégias de luta e de resistência nesses 10 dias que nos separam da decisão da admissibilidade no Senado do processo de impeachment? Reginaldo. Bom, tem vários planos aí, né? Acho que eu vou começar pelo mais óbvio, que é o Senado, né? Vamos dizer, no plano institucional. Né? Ao que tudo indica, vai passar a possibilidade na comissão. Na comissão, mas 2/3 ainda é uma incógnita isso, eu acho que tem... Mas lá é maioria simples, né? 50% mais um no Não, Senado. para passar. Na admissibilidade, na isso, comissão. mas depois é 2/3. É 2/3? Acho que É no 2/3. Senado... 2/3. É 2/3. Não estão divulgando isso. Não estão divulgando isso. O Estadão, inclusive, põe o placar dele e não fala isso. Olha, eu não sei, eu achei que era 2/3. 50% mais um. Não, Isso só para a comissão. Para a comissão. Então, há um grupo de indecisos muito grande. Né? Muito grande, sim, em função da dimensão que tinha. Então, eu acho que pode perder, mas a margem é mais estreita do que na Câmara. Eu acho que vai ser um pouco diferente. Menor número, fica mais fácil atuar, fica mais fácil... Para os dois lados, né? Então, eu já ia responder isso, porque o lado que tem mais recursos é muito mais fácil quando é a maioria. Veja só, no sábado, um dia antes da votação, foi o momento que eu me desanimei, quando saiu na capa do UOL, que os empresários estavam atuando maciçamente. Né? Então, assim, indo para Brasília, então, levando o deputado e jatinho, os recursos, os meios materiais e a mídia facilita quando você tem um universo maior. Né? Então, por exemplo, eu estava lá conversando com os estudantes. É muito mais fácil a gente ficar olhando o senador do que 513. É muito mais difícil. Claro. Então, mas vai ser difícil nesse plano. Estamos falando de 80 e não de 513, 82 e não 513. Né? Isso. Então, eu acho que isso daí vai facilitar. Eu acho que tem o plano internacional que nós já discutimos aqui, mencionamos, que as peças começam a se movimentar, e uma delas é a presidente Dilma, que é importantíssimo. Que vai semana que vem aos Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, ficar 3 dias ali. Assinar a Carta de Paris, né? De Paris, vai ser importantíssimo. A Dilma, com todos os problemas que ela tem aqui, ela tem ainda muita confiabilidade no exterior. Ela tem muita autoridade. Né? E o presidente Lula também. Então, isso vai ser importante também. O outro plano interno vão ser os movimentos sociais, os vários grupos que surgiram. Esse é o lado positivo da questão. Muitas iniciativas, né? As centrais... Inclusive a convergência à esquerda. Isso. Né? A esquerda é tão difícil de convergir, né? Verdade. E nesse momento a gente conseguiu ter uma convergência importante. E os movimentos organizados, né? Como a Central Sindical, CUT, MST, MTST, porque nessas horas é muito importante eles têm uma organização de frequência, né? Porque a movimentação dos pró-impeachment é algo pontual. Né? Eles juntam muita gente. Né? Que tem uma bandeira. A Marilena Chauí esteve conosco a semana passada e ela diz o seguinte: nas manifestações da Paulista, da Fiesp, você tem o fora Dilma. Se você pergunta para as pessoas e o que vem depois, elas dizem, não sei, não me interessa. Né? Quando você vai para as manifestações da democracia, você tem manifestações que estão articuladas em projetos de país, em propostas políticas, em partidos políticos. Aí não pode nem perguntar, porque vem tanta coisa. Exatamente. Se perguntar... Tem tanta criatividade. Não, e outra coisa, já que você está falando, extensa, o estilo, tem alegria, não tem ódio, tem movimento, tem batuque, tem capoeira, tem tudo, tem samba, tem tudo. Então, assim, tem esses vários planos. O problema é articular isso tudo em pouco tempo. Esse é um problema. Né? E também é recuperar o que eu chamo esse tempo perdido. Por quê? Duas coisas. Um lado, todo mundo se assustou com a movimentação da direita, que avançou muito, ok. Mas, por outro lado, eu tento ser mais otimista. Por quê? Porque o pouco de tempo que teve, a esquerda avançou muito. Nas pesquisas de internet, eu não me lembro agora o certo, mas me parece que 70% do que foi postado
no domingo. 77%. Isso. No domingo eram contra o impeachment. Isso. Contra o golpe. Isso é um então ganhou batalha nisso. No mínimo, que eu acho que está ganhando, equilibrou nas ruas, a mídia alternativa está dando recado. Então eu não estou tão pessimista, não. Eu acho que vai ser duro. Mas eu acho que continuará muito difícil, mas há chance. É importante aí nessa direção, que é o caráter da mobilização, né? Porque até pouco tempo atrás, eu acho que a mobilização era defensiva. Isso. Quando houve, inclusive, que eram aquelas manifestações, as primeiras lá do lado do contra o golpe, etc., eram defensivas. E agora parece que a gente está num momento em que é preciso tomar a decisão de uma contraofensiva, a ofensiva da direita. Sim. E elas isso não tem são que mais ser decidido reativas, muito elas são rapidamente. afirmativas. Exatamente. Sim, isso tem que ser decidido muito rapidamente, num nível transversal muito forte, como ele estava levantando, porque é preciso pegar as organizações em termos de mobilização de uma maneira muito forte. Né? Eu acho que existe também já quase que uma espécie de um caldo de cultura a partir do não vai ter golpe e depois do acréscimo vai ter luta, né? Porque no começo era só não vai ter golpe, o que significa defensivo. Depois era não vai ter golpe, vai ter luta. Agora vai ter luta. Né? Então, de certa maneira, não é só porque o golpe, de certo modo, já se consumou do ponto de vista legislativo, mas também é porque é preciso que, do outro lado, essa mobilização venha como um rodo compressor, que eu acho que é a única chance de mexer com, de um lado, os senadores, do outro, o Supremo Tribunal Federal, que até agora lavou as mãos e fingiu de morto. Né? Tá, e para ele parar de fingir de morto, vai ter que ser, vai ter que ser uma mobilização popular muito forte para conseguir botar esses caras na parede. Eu também não estou pessimista, embora a realidade nos mostre que vai ser muitíssimo difícil. Você tem uma tendência no campo político dos partidos majoritários no Senado, inclusive, que são PMDB e PSDB. Então, a luta ali vai ser muito difícil. Mas o que eu acho, inclusive, é que ainda que a gente perca, que a sociedade brasileira perca no Senado, essa mobilização será fundamental para reconquistar a democracia em 18, para evitar que a gente entre num Estado autoritário e arbitrário, para sair para além do estado de exceção, no qual já estamos, segundo o Laimera, e eu também acho, para a gente não cair no Estado autoritário, que ainda que tenha uma democracia de fachada, seja uma nova ditadura porque senão eles vão vir com tudo. Né? Se não tiver uma mobilização muito forte, eles vão vir com tudo. Claro. Aí... Tanto é que se discutia muito antes do domingo, assim, o que vai fazer depois do domingo? Eu dizia assim, qualquer resultado é a mesma coisa, mobilização. Então não tem mais escolha. Claro, Independente do que vai acontecer no Senado, não tem escolha. Não tem escolha. Entendeu? E eu acho que são muitas ações. Queria aproveitar aqui e lembrar, porque vocês dois, Reginaldo, primeiro o Laimer na sequência, mas vocês dois se recusaram muito recentemente a participar de programas ou escrever, dar entrevistas para os veículos que têm insuflado o golpe. Sim. Né? Num caso especificamente, Globo News, no outro Estadão, né? Não estou enganado. E que são atos simbólicos e que demarcam um campo. Eu tenho visto nas redes sociais, por exemplo, manifestantes à esquerda, pró-democracia, dizendo, não, nós vamos receber os deputados golpistas e nós vamos denunciar, e nós vamos constranger esses caras, não fazer nada, nenhuma violência física, etc. Mas nós vamos contar para todo mundo o que esses caras fizeram sempre, daqui em diante. Né? Esses caras não podem ficar como se não tivessem feito nada. Quer dizer, vocês acham que também essas ações, que às vezes são de pequenos grupos ou mesmo individuais, elas acabam também somando no caldo dessa luta política? Quando eu fiz isso, é esperança, porque senão... O que eu digo é o seguinte, quando eu manifestei publicamente, é para que ela se torne uma atitude política, senão ela ficaria no campo privado. Então, algumas pessoas disseram, você não podia revelar. Se eu não passo do privado para o público, ela não se torna política. E isso eu fiquei muito espantado com a imaturidade de alguns setores de esquerda. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, alguns diziam, por que você não vai lá ganhar espaço? É uma avaliação que eu fiz, que é um risco isso, mas é melhor isso do que ser cúmplice. Porque não adianta eu ir num lugar, falar 15, 20 minutos e aquele
e aquele espaço ficar 23 horas martelando o sentido Você contrário. só vai dar a credibilidade Isso. para eles vai... de que eles são neutros, isso. ouvem os dois lados. Então, né? vamos Quando não é explicitar verdade. isso. Então, essa recusa, que aliás, eu também, outro espanto com alguns jovens aí, de não conhecer esse histórico de desobediência, de recusa, né? Fez parte do histórico, inclusive, nos Estados Unidos, né? Do Turro, de todos os outros. Porque, veja só, se a gente levar ao limite o ato, que eu e a Mé tomamos, ou seja, se não vai ninguém, explicita mais ainda o que aquele veículo está fazendo, né? Se coloca numa situação muito desconfortável. Na medida que vão outros, é óbvio que eles vão ter essa cumplicidade. Então, eu acredito nisso, acredito não só nesse plano, mas eu acho que em outros planos das nossas ações... É um exemplo de ação, isso, né? Que eu acho que nós vamos ter que começar a reinventar ações sociais. Eu acho que é o momento. Nessa direção, eu acho que isso é uma mensagem que eu queria fazer direto para o espectador. É Faz quase que um olhando aqui apelo, para a tua câmera, né, aqui, para o espectador. Todo mundo é importante nessa luta. E todo gesto, toda palavra é importante nessa luta. Tudo conta, né? Então, tudo conta. Claro. Porque pode ser, às vezes, uma emissão pequenininha, quase inaudível, e essa vai ser retomada por alguém em algum outro ponto, que vai repercutir, transformar isso numa caixa de ressonância. Então, todo gesto é importante, porque se você faz no seu cotidiano o máximo do que você pode fazer, mesmo que seja o mínimo, ele é o máximo do que você pode fazer. E isso é importantíssimo, eu acho que para a defesa da democracia, porque no cotidiano não é só em Brasília que o que está em jogo. O que está em jogo é na nossa vida, na vida de todos nós e, sobretudo, nas novas gerações, porque eu tenho 68 anos, vou ficar desgostoso se o golpe vingar, mas eu tenho 68 anos, eu não tenho futuro. Mas as novas gerações... Tem muitos anos, né? Elas têm muitos anos para viver e não vai dar para ficar como na minha geração, que tinha 20 anos em 68, não vai dar para ficar mais 20 anos as novas gerações com essa uma nova turma, ditadura, ainda que sob outro formato. Uma nova ditadura escravagista, porque ela é Casa Grande no pior sentido da palavra. Né? Desses atos aí é interessante, semana passada teve um que é nesse sentido, parecia pequenininho, na Paraíba, né, tal, de repente cresceu, que era um supermercado, um shopping, um negócio assim, e estava fazendo propaganda sistemática a favor do impeachment, do golpe. Aí uma pessoa saiu de lá, não gostou, mandou no WhatsApp, apareceu no Facebook, o shopping ficou vazio. Aí o dono teve que retirar. Você vê, a gente não sabe quais são os efeitos, porque justamente isso é novo. A questão das redes, né? E uma certa você faz um gesto como civil, esse, quando eu como fiz, consumidor, nesse caso. Né? Eu escrevi o e-mail, na hora nem me ocorreu que eu devia divulgar. A minha mulher falou, você tem que botar isso nos blogs. Claro. Eu falei, mas isso é um gesto meu, que importância que vai ter, ninguém vai ligar para isso. Não, ao contrário. As reações que eu percebi foram impressionantes. Eu não tinha a mínima ideia. Sabe? Você também, não é a mesma coisa? Eu não tinha a mínima ideia. Não, e elas apoiam, vê que elas têm... Mas elas apoiam a manifestação e a ação de muitos outros. Né? Começa a fazer sentido para as pessoas. Começa a produzir sentido. Eu queria agradecer muito, acho que o papo foi muito legal, acho que foi ótimo, esclarecedor para mim, tenho certeza que para você também. Agradecer, Laimé, Reginaldo. Nós vamos continuar nessa conversa aqui no Melhor e Mais Justo, em favor da democracia, para evitar o golpe parlamentar de Estado nesse momento, mas se ele vier, para reconquistar a democracia. Essa conversa aqui na TVT não vai parar. E agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. E é sempre bom repetir, todos os dias a gente terá que reafirmar o compromisso com a democracia, lutando por ela, não com armas, com ódio, intolerância, mas com argumentos e ações que ajudem a restituir o Estado de Direito no Brasil. Cada voz é importante, o Laimé acabou de falar isso, para construir um futuro melhor e mais justo para todos nós. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.